Deixa eu chamar o Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa, especialista em política, como você já sabe, mas também acompanha esses casos de saúde e também os que envolvem essas questões, enfim, Elivaldo Barbosa, de plantas. Elivaldo, boa tarde para você. A ADAPT chegou a se posicionar sobre esse assunto, né, Elivaldo? Pois é, Joelson, boa tarde para você que nos acompanha. Exatamente, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, provocada também pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já tomou providências através de uma portaria da Gerência de Defesa Vegetal, que tem à frente Hernando Moura. Inclusive, essa portaria alerta para que as pessoas que recebam aí encomendas que não pediram, saquinho lá com semente, ou qualquer outro tipo de resíduo vegetal para plantio, para propagação e de origem asiática, chinesa principalmente, que não bote para frente e nem descarte para o lixo, porque isso poderá estar escondendo aí um grave problema de defesa vegetal, ou seja, de cuidados que serão necessários para proteger a fauna, até a flora também, já que pode ter um resíduo de praga, de doença, que pode afetar de pastagens até culturas consolidadas do agronegócio brasileiro. Por isso é que o Ministério da Agricultura, o governo, adota rigoroso padrão de fiscalização de tudo que entra no país com relação a animais e vegetais, que é o caso dessas amostras. E isso vem acontecendo, Joelson, não só no Piauí, em todo o país. Aliás, começou lá pela região sudeste e também pela região sul do país. Daqui a pouco uma entrevista com a ADAPT para falar a respeito desse assunto tão preocupante. Por que é tão preocupante e por que você tem que tomar cuidado com isso? Elivaldo, já que estamos falando também de questões sanitárias, a Covid-19 ainda é um problema no Piauí. Ainda existem casos, o número de casos por dia está ali no patamar dos 800 casos por dia registrados. O número de mortes na média dos 7 dias é de 9 mortes, Elivaldo Barbosa, mas as pessoas estão relaxando com a Covid-19. Isso está preocupando as autoridades. Correto, Joelson. Esse relaxamento nos cuidados de enfrentamento à pandemia, flexibilização, nem sequer rima com o fim da pandemia. São até expressões totalmente opostas. Faço uma ideia, coincidir com o fim da doença. Os cuidados estão sendo deixados de lado e isso já chegou ao Comitê de Operações Especiais do Governo do Estado. E hoje, durante visita de autoridades ao Hospital Infantil Lucídio Portela, que está em obras, e daqui a pouquinho você vai ver a reportagem sobre o andamento dessas obras, eu conversei com o secretário de Saúde, Florentino Neto, que fez um alerta importante, lembrando até o caso de países europeus, onde a segunda onda da Covid já é realidade, Joelson. Daqui a pouco, então, nós vamos trazer logo essas informações agora? Vamos trazer agora, então, a fala de Florentino Neto a respeito desse assunto. Ele conversou com o Elivaldo Barbosa e você acompanha com o Elivaldo Barbosa. Vamos ver. Sempre tenho chamado a atenção para que a gente possa obedecer os protocolos, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos, o uso de máscara, o distanciamento e que a gente evite excessos. O Centro de Operações da Emergência ontem esteve reunido, avaliando inclusive o número de casos que ontem nós tivemos ali, uma subida além da média. A gente tem que olhar sempre para os outros países, para as outras regiões. Em algumas regiões onde houve uma retomada, onde houve uma nova onda, as restrições voltaram. Nós faremos tudo para não precisarmos retroagir com relação a nenhuma medida que tomamos até agora. Elivaldo Barbosa. Um alerta importante do secretário Florentino Neto, inclusive com base em análise do Comitê de Operações Especiais do Governo do Estado, que faz esse monitoramento da doença. O registro de casos acima da média, do início da pandemia até agora. Essa situação alerta as autoridades, ele não fala aí em recuo nas flexibilizações, mas que essa é uma situação que leva o governo a ligar o sinal amarelo, o sinal de alerta. E olha, Joelson, informalmente nós sondamos as autoridades e que revelaram como principal fator para essa retomada dos casos o funcionamento, sobretudo, da programação noturna. Boates, bares, eventos, de um modo geral, que estão sendo feitos com protocolo zero da doença. Protocolo zero da doença. Aglomeração, zero máscara, álcool em gel, muito pior. E a consequência disso, Joelson, aumento de casos.
Uma coisa leva a outra. Isso aí não precisa ser médico, não precisa ser sanitarista. É só acompanhar aí as informações do mundo inteiro em torno da pandemia do novo coronavírus. A pandemia não acabou. As flexibilizações não coincidem com o fim da pandemia. Tá aí Elivaldo Barbosa trazendo esse alerta logo no começo do Jornal do Piauí. Elivaldo, e daqui a pouco a agenda dos candidatos, Elivaldo. Olha, e hoje a agenda está movimentadíssima. Chama a sua atenção, Joelson, exatamente para um debate já aquecido, envolvendo o candidato da situação, no caso, o candidato do PSDB, Kleber Montezuma, e os candidatos da oposição. Na semana que antecede a propaganda eleitoral no rádio e na TV, esquenta já o debate, as discussões, até mesmo troca de farpas, envolvendo as principais propostas relacionadas à campanha eleitoral de Teresina.